Bem perto dos Alpes, mas já com um pé na Provença, a Drôme abriga um rico patrimônio histórico e paisagens variadas. É uma terra onde as pessoas podem se afastar um pouco do mundo e onde as tradições se perpetuam. Por toda parte, vestígios medievais, vilarejos empoleirados, edifícios renascentistas e castelos de contos de fadas evocam um passado fastuoso. Com seu sol excepcional e seus inúmeros recantos secretos, a Drôme desfruta de uma natureza generosa e sabe como colher todos os seus frutos. O rio Drôme corre livre de barragens, de leste a oeste, pelo departamento de mesmo nome. Este rio Mediterrâneo nasce no Alto Iuá e desce 1000 metros de altitude para se juntar ao Ródano 100 quilômetros mais adiante. O rio Drôme atravessa Cré, identificada por sua torre. Vestígio de um castelo do século XII, o edifício foi fortaleza e prisão do século XV ao XIX. Com 52 metros, é a maior torre de minagem da França. A região apresenta múltiplas facetas. Ao sair de Cré, ao norte, cruzam-se desfiladeiros dos contrafortes do Vercors, levando a vales deslumbrantes. Neste local ideal para recolhimento, monges cistercienses fundaram uma abadia em 1137. Além do isolamento, Leoncel possui a vantagem rara de estar perto de um riacho, essencial para a comunidade. Ao sul de Cré, próximo ao Ródano, Cliuscla aparece em registros de 947. Antigo domínio dos bispos de Valence, prospera com solo argiloso e cerâmicas feitas desde o século XVII. Rebelde à modernidade, a aldeia tinha 50 oleiros ativos até 1902. Foi nesta data que Marius Angeleiras teve a boa ideia de reunir todas as competências em um único local de produção. No século XX, a fábrica se renovou e afirmou sua identidade contra a concorrência. Odile Casanave, cogestora, não poupa esforços. Fazemos muita louça. Gosto dos vasos com esmalte escorrido. É relaxante. Caso contrário, faço peças utilitárias. No geral, todos nós focamos em peças utilitárias. É um pouco a alma da aldeia. Esta olaria foi construída em 1903, portanto, tem 120 anos. No início, na aldeia, todos eram mais ou menos oleiros ou oleiros camponeses e o senhor Angeleiras decidiu reunir todos aqui nesta fábrica. Pratos com técnicas à lapoire ou ao clou inspiraram-se em escavações com cerâmica vidrada e pratos Côte-Freud. A vizinha Mirmande também tem história antiga. Fundada pela família Ademars de Monteiro no século XII, sua igreja românica foi edificada. O burgo cresceu no século XIX com a seriquicultura, criação do bicho da seda. Com o declínio da produção, a aldeia foi abandonada até André Lot se encantar nos anos 1920. Mirmande virou centro de arte contemporânea. Ainda hoje, o vilarejo abriga inúmeros ateliês de artistas e artesãos. Um pouco mais ao sul, o vilarejo fortificado de Le Poët-Laval é dominado por seu imponente donjon medieval, oferecendo um panorama magnífico sobre o Vale do Jabron.
Criado no século XII pelos hospitalários, o local passou por muitas fases. Guerras religiosas causaram declínio, mas personalidades apaixonadas o salvaram do abandono. Atualmente, Le Poète Laval revive e atrai até mesmo muitos visitantes. No vale vizinho, a Baïgot de Mazan possui um cenário igualmente bucólico e um grande atrativo, imensos campos de lavanda que atraem turistas do mundo inteiro. Esta propriedade pertence a Odile Guerpilontassi, uma ex-consultora de marketing que assumiu esta antiga fazenda há alguns anos. Ela agora cultiva lavanda e lavandim orgânicos em 9 hectares. Odile transforma suas colheitas em óleo essencial e produtos cosméticos, mas também organiza visitas didáticas. O público quer saber os limites da lavanda? Nós a usamos em aromaterapia, na culinária, em cosméticos e em nosso dia a dia. Usada em casa para dar aroma fresco. É uma planta, um óleo essencial que todos devemos ter sempre à mão. Para este grupo do sul da Ásia, a mudança de cenário é completa. Este é o primeiro contato físico deles com a lavanda. Eu dou acesso ao público a estas plantas para que compreendam o processo e os alerto sobre a importância do cultivo orgânico. O orgânico não é perigoso, mas sim valioso, difícil e exige muito trabalho e humildade. Tempestades e calor exigem refazer todo o trabalho de capina. Os óleos essenciais são extraídos em um moinho próximo. Com um pequeno alambique, ela mostra como o vapor d'água extrai o óleo da planta. Odile cria cosméticos naturais com este óleo. Ela não se arrepende da energia que investiu neste lugar. Este é um departamento muito bonito, eu acho, em minha opinião pessoal, porque é muito cultivado e muito agrícola. E uma região agrícola é algo magnífico. Ele explode em cores a partir da primavera. Drôme é pioneira em cultivo orgânico na França. Era o maior produtor orgânico e ainda está entre os líderes. Deve estar entre os 3 maiores produtores orgânicos da França. Grignan, perto do Palácio dos Papas, é uma cidade-chave na Drôme provençal. A colegiada de Saint-Sauveur foi construída em 1543. Ela é notavelmente preservada e seu novo adro é obra do artista Philippe de Crozat. A aldeia permaneceu protegida por muralhas até o fim do século XV, antes de se expandir. No século XIX, a pecuária impulsionou o crescimento, depois veio o comércio e a lavanda. Partimos para o sul da região para descobrir as baronias, magníficos vales que se aproximam da Provença, não muito longe do Monte Ventoux. La Roche-sur-le-Buis fica no Vale do Meon. A fazenda Le Terron se estende pela aldeia em hectares. Marc e Cécile Vidal criam ali ovelhas merino e cabras do Rove. Seu queijo e azeite artesanal de Tanche são procurados no mercado de Buis.
A cabra do Rove, deboches do Rhône, dá leite famoso para Bros. Fabian ajuda Anais a ordenhar as 60 cabras pela manhã. A raça da cabra é a Rove. É uma raça rústica que produz pouco leite. Mas que produz um leite muito cremoso, gordo e rico, resultando em um rendimento queijeiro bem melhor, com queijos bastante cremosos. Os animais se movem em um balé coordenado e dócil. A fazenda é guardada por vários cães. A ameaça do lobo é real aqui. Cecily coleta o material do dia anterior. Este é o leite de ontem e 24 horas depois de adicionar lactobacilos e coalho, ele se separou. Ele se dividiu em duas partes, uma sólida, que chamamos de coalhada, e uma líquida, conhecida como lactosoro ou soro de leite. Isso vamos moldar. Para esta noite, eles estarão suficientemente escorridos para que eu os vire. Estes são os de ontem. Eles já foram virados e salgados uma vez. E depois de amanhã, irei desenformá-los. Ele continua a escorrer. Podem ser consumidos agora. Também usamos cinzas, então aplicamos carvão vegetal ao redor do queijo. Colocar uma película sobre o queijo fará com que a maturação seja diferente, pois as trocas gasosas entre o queijo e o ar serão distintas de uma maturação normal. Fizemos pasta de azeitona. Et du coup, je vais faire un petit sandwich. Queijo com pasta de azeitona realça o sabor autêntico. Duas vezes por semana, Cecily vende sua produção no mercado de Bois Les Barones. O modelo agrícola que conhecíamos até então está desaparecendo aos poucos. Nas grandes propriedades, já não há muitos agricultores, nem muitos criadores de gado. No entanto, há novas pessoas chegando, que desejam viver de forma diferente, talvez com um pouco de autossuficiência também. Eles oferecem uma nova visão da agricultura. Interessante, pois estamos num ponto de virada. Cecily espera que seus filhos continuem a fazenda e criem um novo modelo econômico. Prosseguindo nosso caminho pelo fundo deste vale, passamos por surpreendentes ravinas de marga que esculpiram a paisagem. A estrada nos conduz até o Tio em plena maturação, a 1000 metros de altitude, entre os vales de Menon e Charouy. Atravessamos o vilarejo de Poët-en-Persip. A vista deslumbrante se abre para a montanha de Bannes e o Monte Ventoux. No século passado, era ponto de passagem para rebanhos que iam para a pastagem de verão. Hoje,
Os caminhos são usados principalmente por trilheiros. Na aldeia, alguns colhem o tilo por tradição, pois a árvore fica majestosa no jardim. A era de ouro, de renda considerável com o tilo, ficou no passado. Do outro lado do vale, nas alturas de Riom, Nacha e sua equipe, no entanto, se especializaram na colheita dessas flores usadas para fazer chás. Nacha é apaixonada, mas também é muito forte. Os proprietários abastados confiam a ela essa tarefa física exigente. Dessa forma, o tamanho da produção é otimizado, permitindo que a planta se recupere e produza novos e belos brotos. Mesmo com apenas 2 anos, o resultado foi bom. São poços de luz que, de fato, favorecem a formação de novas brotações. Isso permite, precisamente, que lindas flores possam surgir. No início de julho, a equipe ficará vários dias no local, dada a densidade das árvores. O mercado caiu com chás de ervas asiáticos de baixa qualidade e preços baixos. Nacha ainda atende a alguns atacadistas que buscam qualidade. É tília, sim, e embora não sejam muitos que ainda o fazem, eles perpetuam essa tradição. Com os galhos no chão, é preciso recolher as flores sem danificá-las. O mais rentável são, certamente, os mercados de chás e de ervas, pois há demanda por brácteas de boa qualidade. Assim, a rentabilidade se torna mais atraente. Em suas terras, a lavanda ainda não floresceu totalmente. No galpão, Marie-José Vidal e equipe trabalham com fardos de tomilho. É uma destilaria antiga que quase não se vê mais. Os barris estão com tomilho. No subsolo, uma caldeira usa resíduos secos de destilações. A grande roda do trator permite compactar bem as ervas dispostas nos barris, que serão então hermeticamente selados. No exterior, através de um sistema de tubulações, o produto da destilação é recuperado. Artesanato local que agrada clientes da região. Operação concluída em menos de 1 hora. É preciso extrair ervas atravessadas pelo vapor d'água, que secas servirão de combustível para levas futuras.
Em julho, manchas arroxeadas indicam a colheita de lavanda. A cerca de 1.200 metros de altitude, reencontramos Nasha. A colheita da lavanda selvagem é realizada com uma pequena foice. Estas lavandas selvagens possuem princípios ativos poderosos. Esta lavanda fina tem hastes pequenas e inflorescências delicadas. Em termos de rentabilidade, é necessário um volume considerável para se obter, embora raramente, 1 litro de extração. Ela confiará a colheita a um artesão para obter óleos essenciais. Aqui, se a planta próspera, é porque ela está em um biótipo que lhe é favorável. Possui muitos princípios ativos, o que favorece. A tarefa é exaustiva, mas é preciso agir rápido antes que o sol forte torne a colheita delicada. Existem lavandas destinadas à destilação, produzidas para garantir a rentabilidade do processo. Por exemplo, esta lavanda selvagem renderá 6 vezes menos do que uma lavanda cultivada. Rendimento 10 a 11 vezes menor que o lavandim. Corte preciso garante renovação do recurso natural. Plantas vivazes sempre têm aspecto lenhoso. E depois, podá-las aqui. Observe os brotos do próximo ano surgindo aqui ou ali. O objetivo é cortar sem danificar a parte lenhosa da planta. Deixe-as crescer para o próximo ano. Sem isso, não haverá flores, pois a lavanda floresce por 2 anos. No primeiro ano, ela cresce e no segundo ano, ela floresce. É hora de Nasha reunir sua colheita. O calor faz as plantas se protegerem e perderem princípios ativos. Colhe-se a lavanda selvagem na parte mais fresca do dia. Em cerca de 15 dias, Nasha venderá seus primeiros óleos essenciais de lavanda fina. No vale, tratores em movimento indicam que a colheita está intensa. O período vai de julho a fim de agosto. No sul da Drôme, vilas como Montbrun-les-Bains são fortalezas. Situado em uma bacia fértil, o Mont Ventoux protege do Mistral. 2 rios com fontes sulfurosas renomadas para as quais o conde Suarez d'Olan construiu o primeiro estabelecimento termal em 1860. Na vila antiga, ruelas pavimentadas, as calades, serpenteiam entre construções medievais e vestígios de castelo renascentista. Construído sobre ruínas de fortaleza, o castelo para Charles Dupuis-Montbrun foi um dos mais belos da região antes de ser abandonado na Revolução Francesa. Alguns quilômetros dali, Holanda teve um destino diferente. No século XIII, sobre rocha dominando as gargantas do Toloranque, o castelo é ocupado pela família Suarez da Hollande desde 1635. O edifício primitivo sumiu, o castelo atual é vasto, englobando casas do vilarejo desocupado. Trabalhos regulares de restauração, realizados pela família, permitiram salvaguardar e embelezar este patrimônio único. Este território era muito marcado por identidades locais e por senhores que o defendiam, vigiando-o de ponta a ponta, sendo também uma região comercial, mercantil e relativamente rica. O território das baronias passou por muitas evoluções ao longo dos séculos. Por exemplo, a localidade de Holland era um feudo pertencente ao senhor dos Meubilons e essa situação
evoluiu com o tempo. Em 1635, uma jovem, Isabeau de Lépine, casou-se com o senhor espanhol François-Marie de Suárez, que assim passou a deter este patrimônio. As restaurações do castelo são feitas com fundos familiares ou subsídios públicos. Morar num castelo aberto à visitação e em obras exige otimismo. É a única residência privada das baronias aberta à visitação desde 1958. Todos os vales percorridos convergem para Bouilly e Baronnie. Capital de Metz-Vouillon no século XIII, foi depois anexada ao Delfinado. Cidade de mercado e de juristas, ela permaneceu relativamente próspera até a Revolução. Hoje, visitantes e agricultores apreciam seu imenso mercado às manhãs de quarta-feira. Cécile, da fazenda Le Terron, vende queijos e azeite a clientes fiéis. Do outro lado, Nasha recebeu seus primeiros óleos essenciais de lavanda selvagem. Sua tilha também está pronta para ser infundida. Como Cécile e Nasha, expositores oferecem o fruto de um trabalho exaustivo, de qualidade única. Agora subimos em direção ao norte da Drôme, margeando os Altos Alpes para chegar ao país de Iwa. Este é um universo mineral perturbado. Este local é denominado Claps, criado em 1442, após deslizamento no Pic de Luc. Quedas de pedras criaram dois lagos, hoje assoreados. Uma pequena represa subsiste para a alegria dos veranistas. Apenas vá com calma agora. Penhascos, abismos e cânions. A região é repleta de características marcantes. Pouco acima de Dix é também a época da colheita nos campos de lavanda de Chamalloch. Você pronuncia meu nome quando está dormindo. No outro lado, avistam-se vapores da destilaria de Quatre Vallées. É a quarta geração da família Albanel que destila lavanda. Este processo tradicional de destilação em barris representa 1% da produção. Hoje, para atender às exigências dos laboratórios em volume e qualidade, os produtores decidiram investir em equipamentos de ponta. Lavanda triturada chega em contêineres. Tampa travada, perfeitamente vedados. Além da eficiência, este processo moderno é muito mais rápido, reduzindo o tempo de destilação para 1 hora, mas é utilizado apenas para o lavandim. Consumo de água reduziu 75%. Vapor com essência é resfriado nos tanques. O óleo essencial, que não se mistura na água e é mais leve que ela, vai flutuar, restando apenas extraí-lo da superfície.
Alguns vales mais a oeste de Chamallox, as gargantas de Omblèse são outra expressão espetacular da geologia acidentada deste território. Relevo moldado por terra e água em solo calcário. Embate produziu paisagens cataclísmicas belas. Rio Gervane abriu passagem no fundo dos canyons. O Gervane, a poucos quilômetros, cria a queda da Druise, cachoeira de 72 metros, amada por entusiastas. Cercada por altas paredes rochosas, a água despenca com força, provocando uma garoa permanente e refrescante no verão. Ao norte, Taine Hermitage se espalha pela margem esquerda do Ródano. Essas colinas míticas são cobertas por vinhedos que produzem vinhos renomados, como o Crozes Hermitage. Gauleses e romanos disputaram a região no início da nossa era. A cidade ficava no trajeto da Via Agripa, que subia o vale do Ródano até Viena. O comércio de vinho foi central, transportado pelo rio. Na outra margem, Tournon também possui inúmeros vestígios da época romana, além de evidências de um passado medieval glorioso. O comércio de vinho foi importante para o desenvolvimento da cidade. O aquecimento global antecipa a colheita de uvas para agosto. Estamos em meados de setembro. É a vez dos famosos vinhedos da Casa Chapotier, situada no topo das encostas. Focamos na região de Hermitage, área do eremita. Sua história, que remonta a 2000 anos, está ligada à viticultura, iniciada pelos romanos após derrotarem os alóbroges no Planalto de Valência. Os romanos iniciaram a viticultura nas encostas, pois as planícies eram para trigo e terras menos férteis privilegiaram a uva. Pequenas parcelas colhidas com cuidado produzem apenas alguns milhares de garrafas. Além da qualidade desses grandes crus, a raridade também contribuiu para construir sua lenda. Se os romanos se instalaram aqui, foi também porque havia o rio Ródano, que permitia abastecer todo o império com vinho. O rio Ródano, aqui de oeste para leste, cria um clima propício e único para a Hermitage. Muito antes dos monges cistercienses, os romanos descobriram o potencial das colinas para um vinho excepcional. Solos rasos em Hermitage forçam videiras centenárias a buscar nutrientes profundos. Videiras centenárias exigem mais atenção e resultam em menor produção. A videira estava historicamente presente aqui, pois a famosa casta Syrah, após estudos em seu genoma, revelou ser descendente do Dureza de Ardèche e da Mondeuse Branca de Savoia. E o local de cruzamento dessas duas castas foi em torno de Hermitage. A casta Syrah nasceu aqui, tornando-se um local de predileção para a videira. Vinhos de Hermitage, por sua geologia, sempre foram reconhecidos como excepcionais.
chefes de equipe monitoram o ritmo de cada um no campo. O calor sobe e cachos não podem cozinhar nas caixas. Hermitage produz grandes vinhos por 3 razões: clima com vento mistral, geologia diversa, granito, sedimento e 2000 anos de conhecimento ancestral. Na encosta, há uma melhor captação da riqueza solar. Na época, a qualidade do vinho era definida por condições ideais, achadas nas encostas com terraços. A reverberação dos granitos contribuía para a produção de vinhos que, no século XIX, eram considerados os mais caros da França, como Hermitage, devido à sua riqueza natural. No verão, termômetro passou de 40 graus Celsius várias vezes, fator que não pode ser ignorado no cultivo da videira. Nós nos esforçamos para oferecer um cuidado quase individualizado a cada parcela, e os métodos de combate ao aquecimento global estão disponíveis. A videira resiliente adapta-se a dificuldades que não representam um risco. Cachos são levados ao lagar na cidade e colocados em cubas para fabricação em circuito quase fechado. Cubas, distribuídas por parcelas e origens, têm aberturas para acompanhar a fermentação. O vinho só iniciará seu envelhecimento na adega muito depois. O que é menos conhecido sobre a Drôme é que, em sua parte oriental, começa o Parque Natural de Vercors, um território compartilhado com o departamento vizinho de Isère. La Chapelle-en-Vercors, centro de montanha com clima por vezes rigoroso. O campanário da igreja do século XIII, um dos poucos vestígios da cidade que não foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. Na noite de 25 de julho de 1944, o exército alemão fuzilou 16 jovens nesta fazenda como retaliação às ações dos guerrilheiros. Terra de resistência, Vercors e suas montanhas participaram da libertação do país. No final do outono, a região se veste com paisagens belas, florestas coloridas e planaltos com a primeira neve. O vale situado entre Saint-Julien e Saint-Martin-en-Vercors ainda não entrou no inverno. Estamos na fazenda Primordia com Melissa Galeron em Saint-Martin-en-Vercors, onde ela iniciou recentemente uma produção orgânica de cogumelo shiitake. Também conhecido como Antin do Carvalho, é uma variedade asiática cultivada em ambiente fechado com palha de Vercors. Em 2 semanas, belos cachos já estão prontos para a colheita. Produzo cogumelos em ambiente interno para ter volume estável o ano todo, colhendo regularmente e oferecendo aos restaurantes toda semana, sem depender do clima. Uma vez que o substrato está totalmente branco, após 2 semanas, os primeiros cogumelos começam a aparecer se todas as condições forem ideais. Mais rico em minerais e vitaminas que o cogumelo Paris, tem textura mais interessante para chefs.
A colheita pode ser feita após 2 semanas e, em seguida, podemos retornar ao substrato por mais 2 vezes. Com intervalo de 1 mês entre as colheitas. Melissa entrega regularmente seus produtos a restaurantes, mercados e mercearias orgânicas da região. Clientes e comércios querem produtos frescos sempre. Todos os meus vizinhos praticam a agricultura orgânica e por isso tenho a grande sorte de poder cultivar neste ambiente. Eu espero por um sinal. Ela cultiva e oferece cogumelos pleurotes com ótimos resultados. Vercors, fortaleza natural, foi base para a resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Vassieux, em abril de 1944, tornou-se a aldeia mártir da resistência. Logo acima, próximo ao Passo de La Chaux, a 1.300 metros de altitude, o Memorial da Resistência está simbolicamente oculto na montanha, refletindo a imagem dos homens e mulheres que se refugiaram na clandestinidade. Após o passo, chegamos ao Planalto de Font-de-Urle. Mesmo com o inverno chegando, animais selvagens ainda são vistos. Naturalista Romain Ribeiraud conhece a área e protege os animais. Em novembro, um camurça em cio foi observado, época de acasalamentos. Este período de reprodução não deve ser perturbado. Eles garantem a perpetuação da espécie a longo prazo. Portanto, se começar a haver um aumento de visitantes nestes períodos, com uma proximidade excessiva, pode-se perturbar o desenvolvimento da espécie. Há vários anos, Romain tem observado modificações no comportamento dos animais relacionadas às mudanças climáticas. Existem populações de ibex que vivem entre 300 e 400 metros de altitude e que hoje começam a sentir o efeito dessas mudanças climáticas. A espécie, por enquanto, tem boa saúde. Há cerca de 1.000 animais no maciço. 1.000 animais têm uma saúde bastante preservada, já que análises realizadas puderam determinar que a população está em boa condição. Outra folha, outra vida. Do outro lado do vale, uma espetacular fenda de 4 km domina a região do Royans. Diante do circo de Combes-Laval, uma estrada esculpida na rocha conecta Saint-Jeannin-Royans ao Passo de la Machine. A estrada facilitava o transporte de madeira da floresta de Lente para Royans. Foi uma proeza técnica para a época. Combes-Laval designa uma reentrância geológica no planalto calcário de Vercors, criando um cenário vertiginoso em ambos os lados da falha. O Col de la Bataille permite acesso ao sul do maciço de Vercors.
A 1.300 metros, a neve limita o acesso no inverno. No outono, o Planalto de Ambel é acessível após caminhada. O Planalto, com 1.500 metros, tem pastagens, florestas e história da resistência em Vercors. Hoje é área de pastagem de verão sensível. Do Tête de la Dame, um pequeno pico intermediário, desfrutamos de um panorama único. Em meados de janeiro, retornamos ao sul do departamento, a Nyons, para as colheitas da famosa azeitona, cujos campos cercam a cidade. Povoada há mais de 5.000 anos, floresceu a partir do século XIV, com a ponte romana construída entre 1341 e 1409. A cidade tem um charme de antigas aldeias provençais em sua fisionomia. A Torre Randonne é o marco principal no centro dos fortes de Nyons. Esta torre se tornou Capela Notre-Dame de Bon Secours em 1863. A estátua da Virgem Maria, cercada por anjos, mede 3 metros e 50 centímetros. Quase 55% do território municipal é de terras agrícolas. Ali se cultivam azeitonas de alta qualidade. Nas alturas da cidade, a Fazenda Bresse cultiva a oliveira Tanche desde 1829. Com o aquecimento global, Régine Caneco Bresse só começou a colheita das azeitonas no final de dezembro. Nevou nos picos próximos na noite passada. Não houve geada nos campos, mas ainda faz muito frio. Essa variação de temperatura é ideal para a azeitona Tanche de Nyons. A fazenda é orgânica e faz questão de não usar máquinas para colher suas parcelas mais emblemáticas. Tudo é feito o máximo possível à mão. A azeitona de Nyons, quando colhida para consumo de mesa, é apanhada em sua maturação completa. Ela é, portanto, preta e, principalmente, enrugada. O frio faz a seiva descer, enrugando a azeitona de Nyons. Portanto, a azeitona perde a seiva e a água que estão em seu interior. Surpreendentemente, em 10 dias, as azeitonas aquecem e ficam lisas. Como câmara de ar, aquece, incha, esfria, desincha. Protegida por AOP, é procurada como azeitona de mesa e para azeite. A maioria dos colhedores protege os dedos com fita adesiva, pois, com o frio e o atrito dos ramos, tudo se torna abrasivo. O terroir ideal para a azeitona de Nyons é um solo bem drenado, preferencialmente pedregoso, com um inverno frio, um verão quente e pouca umidade. O que é específico da Drôme é que nossa oliveira, a Tanche, se adaptou a este frio, pois é um pouco mais intenso do que na Provença, mais ao sul.
Em 1956, geada forte. Árvores brotaram, algumas hoje com 2 ou 3 troncos. Em 2 horas, o mercúrio subiu 8 graus, com vento fresco. No entanto, a chuva está prevista, então é preciso apressar-se, pois será impossível continuar a colheita. Azeitonas bonitas e enrugadas, prontas para o lagar, mesmo com rendimentos menores. A característica do azeite de Nyons, quando proveniente dessas azeitonas maduras, é uma grande doçura e uma notável untuosidade. Ele possui um leve sabor de avelã, é muito aromático, mas com total sutileza. Oliveiras cultivadas há mais de 2.000 anos. Nyons tem 260.000 árvores. A Tange permitiu que a cidade se tornasse renomada em todo o mundo, mas muitos outros tesouros aguardam o visitante, pois a Drôme guarda muitos segredos. Hearts and feet of the people jump, jump.